Oi, o Sensações está começando agora. O escritor Cristóvão Tesa e o ator Charles Fricks vão falar sobre a peça O Filho Eterno. O livro deu origem à peça. Foi escrito por Cristóvão, já ganhou 8 prêmios aqui no Brasil e no exterior. E o Charles faz a peça. Nós vamos falar com ele, com os dois, né, sobre esse assunto. O Filho Eterno. Cristóvão Tesa aí, Charles Fricks. O Charles está fazendo o livro do Cristóvão aí. Isso, o Charles é o ator. O ator. E o que você achou do seu livro interpretado? Olha, eu achei maravilhoso. Eu achei que o Charles é o ator. Eu tinha muito medo, porque é uma peça, é um livro, digamos, quase que abstrato, né? Assim, muito texto, muita literatura para colocar em cena no monólogo. E quando eu vi o ensaio geral, eu fiquei impressionado. Duas coisas: o roteiro do Bruno Lara Rezende, ele foi muito feliz assim no recorte do livro, porque obviamente você tem que escolher o que faz. Ele ficou só na relação pai e filho, tirou toda a parte biográfica de fora. E depois o Charles representando, que eu fiquei impressionado. Realmente funcionou, foi na veia, né, a história. E a adaptação do Bruno foi uma adaptação feliz, digamos assim. Muito feliz. Ele fez uma opção que foi acertada para o teatro. Porque o monólogo não é fácil, né? Você ficar uma hora sozinho, um texto literário, e ele conseguiu pegar esse gancho. E por que você decidiu fazer esse? Eu queria fazer um monólogo já há um tempo, assim, desde 2007, mais ou menos. Eu comecei a me questionar como seria fazer um monólogo, por que fazer um monólogo, qual o prazer de encenar um monólogo. Eu sou da Companhia Atores de Laura, trabalho há 18 anos, quase 19 na companhia, e sempre trabalhei com 12, 10 pessoas, 9, 7, e comecei a pensar nisso. Aí chamei o Daniel Herz, que trabalha com ele nesses 18 anos, nos Atores de Laura, meu companheiro, meu amigo, meu parceiro, meu diretor, que eu só pensava nele para dirigir esse primeiro monólogo. E aí ele falou, não, vamos sim, eu não tinha ideia, não sabia o que seria, não tinha dinheiro, não tinha nada, só a vontade de trabalhar com o Dani de novo. E aí a gente começou a se encontrar uma vez por semana, e depois o Daniel chamou o Bruno Lara Rezende para esses encontros semanais. Aí e o Bruno Lara Rezende é filho do Otto? Filho do Otto, Olha, que delícia. Inteligentíssimo, dramaturgo, escritor, um cara muito interessante. Assim, o Daniel logo convidou ele para fazer, eram outras ideias que nós tínhamos. E aí um amigo meu, Pablo Sanabio, que é ator também, me mandou por computador, estou lendo um livro que eu acho que você tinha que adaptar para o teatro, você ia fazer muito bem, O Filho Eterno. Aí eu falei assim, nossa, mas esse livro é super insensado, ganhou vários prêmios, aí eu vou ler. Aí no dia seguinte fiquei apaixonado pela história, pela forma como o Cristóvão conta a história, as metáforas que ele usa, que são geniais. Falei, puxa, tá aí, essa história eu queria contar num palco, adoraria contar, porque acho que você fazer um monólogo, você tem que ter muita vontade de contar uma história. É você sozinho, durante 1 hora e 15, e quando eu li o Filho Eterno, eu falei, poxa, queria muito falar sobre isso, falar dessa forma. Tem que ter coragem, né, para ficar sozinho no palco. Tem. Né, ousado? Tem que ter. Eu não falo assim de talento, não, eu falo assim de coragem mesmo, de encarar ali muita sozinho, vontade, né? Eu acho que tem que ter muita vontade, porque é um Boeing que você pilota toda noite, né? É você e a plateia. Lógico. Sim, mas não tem nem aeromoça, comissária, nada. Não, temos aeromoça, que são as pessoas envolvidas no projeto, o Dani, os atores de Laura, o cenário, o figurino, não vou nem citar nomes para não cometer a indelicadeza de esquecer alguém. Está todo mundo lá, é um trabalho de equipe, mesmo sendo um monólogo, é um trabalho de equipe como os outros atores de Eu fiquei impressionado com a lista, porque nessa edição tem os prêmios, né? É assim. Na capa. Não é? É incrível. O do Portugal Telecom, São Paulo de Literatura, Jabuti, Prêmio Bravo, a PCA. E tem um que é de Porto Alegre, esse Zafari. O Zafari Bourbon é o prêmio da Jornada Literária de Passo Fundo. De Passo Fundo? Que é um prêmio maravilhoso, é de 2 em 2 anos. Olha, Zafari Bourbon, Isso. Olha aqui. De respeito, hein, Cristóvão? E foi traduzido para vários países. Por exemplo, Espanha, Catalunha, Holanda e Austrália, Portugal, Itália e França. Isso. É capaz de ter até mais, né? A gente está trabalhando. Estamos caminhando, estamos ajeitando, né? Para ir para outro lugar.
Já tá E você trata de uma relação pai e filho mesmo? O tema do livro é a relação básica entre o pai e um filho que tem síndrome de Down. É a chegada do filho? Isso. E a história de uma geração também, que é a minha geração dos anos 60, 70. Então são duas histórias, tem a biografia do pai e depois a história dele com o filho. E era um tema que eu fiquei autobiográfico, eu tenho um filho com síndrome de Down, né? Isso eu fiquei quase 20 anos, eu nunca toquei nesse tema, escrevi vários livros, aliás, todos aqui da minha história. E só depois do ano 2000 começou a me dar um estalo, eu tinha acabado do fotógrafo, eu tinha li alguns livros, o Kenzaburo Oi, uma questão pessoal, alguns livros que eu li sobre esse tema de literatura universal, eu disse, dá para fazer literatura com isso, porque é um tema muito difícil, né? Você não resvalar simplesmente na autoajuda, ou na pieguice, no sentimentalismo. E eu fui tateando até que eu criei aquele pai em terceira pessoa, porque não sou eu, o pai ali não tem nome. E aí fiz uma história, um retrato de uma geração também. Quer dizer, a geração anos 70, profundamente humanista, né? Revolucionária, querendo mudar o mundo, e com profunda dificuldade de resolver o único problema que ele tinha, que era um filho. A questão entre os sonhos utópicos do mundo inteiro e a questão que estava ali na frente dele, de um palmo, ele não tinha assim. Então o tema do livro é esse, está centrado nisso aí, literariamente. E é o seu primeiro filho? Era o primeiro filho, Felipe. E o único? Não, tem uma Ana, Felipe e a Ana. A filha faz... Felipe é a cara dele. É. A cara é do Cristóvão. Incrível. E a Ana faz letras, mas não foi culpa minha, não. Ótimo. Professora. E como é que você aprendeu a lidar? Escrevendo? Não, a literatura eu já era um escritor, digamos, em 80 eu já tinha vários livros, eu já tinha um projeto bem sentado Definido. assim de trabalhar com literatura, né? Eu era professora, me tornei depois professora da universidade. E aquele era um problema pessoal, eu dizia, problema pessoal não é literatura. Literatura você tem que transformar em outra coisa, né? O problema pessoal é confissão, confessionário, é uma outra história. Então eu fui levando essa vida, fui resolvendo minha vida pessoal e escrevendo meus livros. Até que de repente deu um estalo, eu disse, eu acho que eu posso escrever sobre isso aí. E eu estava com muito medo, né? Medo da crítica e medo dos leitores. O negócio deu uma insegurança brutal, porque é uma exposição, de certa forma, embora seja um romance, né? Todo mundo sabe que é. Mas você está mais nesse romance que nos outros, né? Ou você é Sim, mais visível eu digo nele? assim que ele é brutalmente Você é mais reconhecível biográfico. nele que nos Eu outros. trabalho com dados da minha biografia, mas escrevi formalmente um romance, uma história, uma estrutura romanesca. Aliás, só assim que eu consegui escrever, né? Falar em terceira pessoa. É um narrador que quase é um personagem, ele fica, aliás, o Charles explora isso muito bem no teatro. Essa relação do narrador do livro, ele se aproxima muito da cabeça do pai, de repente se afasta, ele vê de fora. Nós mantivemos essa estrutura do livro de ser terceira pessoa e, de repente, primeira sem explicar e volta para a terceira, e às vezes é em primeira narrando em terceira, e em terceira sentindo em primeira. Porque faz uma coisa engraçada esse distanciamento foi fundamental para escrever, porque quando você começa a escrever e compor um personagem, em 15, 20 páginas, você já não tem o controle total aquela figura que aparece ali já é um outro. Então, embora eu trabalhasse com fatos da minha vida, né, mudando alguns detalhes, mas o personagem passa a ter uma autonomia. Tanto que esse pai tem uma dureza ali que eu não reconheço em mim. Eu olho e digo, eu não sou assim. Tá trabalhando, quer dizer, ele vai criando, a literatura vai criando uma lógica interna que passa a ser uma vida paralela, né? Ela toma vida própria, né? Tem uma autonomia romanesca mesmo. Mas o que você acha que ele abordou que ele abordou no livro que você levou para o teatro, já que você ficou na relação pai e filho? Eu não tenho filhos, mas é a forma como o Cristóvão conta essa história, porque é muito comum quem não leu falar é um livro sobre Down, e não é. Não tem nada, não é um livro, é um livro universal nesse sentido, porque ele trata do tema de uma forma tão delicada, ele fala de intolerância, ele fala da dificuldade de aceitar o diferente, do nosso padrão de normalidade, o que a gente acha que é normal, o que a gente acha que como tinha que ser, e quando isso sai do seu controle, você não sabe como lidar com isso. É um livro amplo nesse sentido. E a forma como o Cristóvão conta isso é linda.
é linda, a plateia fica emocionada todas as noites, assim, da mesma forma como ficam emocionados com o livro, porque todo mundo fala isso. Ele passa ao largo, muito longe do piegas, não tem nada. Um tema tão delicado como esse teria um risco muito grande, né, de cair nisso. E em nenhum momento, todo mundo, tanto no livro como na peça, você vai ver como que isso é bem colocado. E vem da delicadeza do Cristóvão, que é genial. As metáforas que ele usa no livro são lindas. Você lidou sempre bem? Você diz como escritor ou como pai? Não, como pai, com o seu filho. Não, eu diria que eu sobrevivi. Toquei, né, nessa história pessoal, é uma coisa, não é fácil. O primeiro filho não é fácil para ninguém. E um primeiro filho com problema nos anos 80, em que o nome da síndrome não era síndrome de Down, era mongoloide. A palavra, Exatamente. peso assim, era uma coisa horrorosa. Horrível. Né? Não é uma coisa fácil, quer dizer, você lidar com a questão da diferença. Isso mudou muito, melhorou bastante. A consciência, a percepção do conhecimento da diferença hoje é uma coisa corriqueira. Você tem até em novela das 8, você tem crianças Foi Down. legal, porque isso eu entrou acho num que senso comum. A inclusão, Eles- né? A como inclusão, isso aí funciona, porque mas não é- basta as pessoas saberem o que é, já é um grande passo imenso. Naquele tempo você tinha uma ignorância sobre isso, que era uma assustadora, né? Olha, eu acho que não entrou pela, assim, sem tirar o mérito da inclusão, tá? Com todo respeito, mas eu sou do interior de... Você é Eu sou de Curitiba. de Curitiba. Eu sou do interior de Minas. Eu me lembro de crianças com síndrome de Down que ficavam no quarto dos fundos. Nem sempre apareciam na sala. Quando eu cheguei no Rio, nos anos 70, eu já encontrei um menino com síndrome de Down que tocava piano. A mãe levava e a mãe ensinou e tal. Mas o pai foi embora. E aí eu conheci outros, fiz matérias, conheci fazendo matéria. Pessoas assim, e você vê que hoje é totalmente diferente. Mudou. Mudou completamente. E eles foram responsáveis, eu acho. As próprias crianças, que foram crescendo e que foram... Claro que os pais trabalharam para isso, evidente. A própria sociedade melhorou nesse sentido. Mas as crianças crescerem também... Tem um comercial que eu adoro, que cai a bandeja, e todo mundo olha para a garotinha com síndrome de Down. E ela continua com a bandeja hoje. A bandeja que caiu não foi a dela. Numa lanchonete, já viram? Não, isso não. Tem um tempo já na TV. É muito bom, porque a bandeja cai e todo mundo aí... deve ter o quê? 5 anos, 3 anos. Todo mundo se volta para ela e ela firme com a bandeja, assim, estão loucos todos, né? Isso, eu acho que a postura deles também... Né? Algumas pessoas contribuem também. O Romário prometeu que ia contribuir. Quando foi eleito. Ele lidou muito bem com a filha. Pelo menos eu não conheço ele intimamente, mas estou falando Também não, mas da o que TV saiu, tudo, e dos ele falou, jornais. sempre cita. Mas ele foi muito firme, né, nesse propósito. Sim, uma das razões... E ele falou que vai fazer leis e tal. Ele Uma das prometeu razões de eu conseguir escrever o livro é porque essa relação deixou já há muito tempo, já tinha deixado de ser o problema. O único problema que eu tenho com o Felipe é que somos torcedores do Atlético Paranaense. Mas agora está subindo na tabela. Já está melhorando. Né? Somos ambos torcedores fanáticos do Clube Atlético Paranaense, que agora o Renato Gaúcho lá está subindo de novo, saindo do buraco. Então estamos muito felizes. Né? E você mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Porque o Coxa deu uma surra aí, não é? Mas essa coisa do futebol é emocionante, né? O futebol é impressionante. Tem na peça porque o futebol foi um elemento... Tem na peça? Tem. Foi um elemento de ligação, de fortalecimento? Não, uma coisa que me espantou ao longo dos anos, a capacidade que o futebol tem de socializar as pessoas. O reconhecimento do mundo que ele permitiu ao Felipe. Através do futebol, dos campeonatos, dos nomes do time, da coisa, os hinos, o grau né? de alfabetização que ele tem, que é precário, mas Os hinos que ele baixa os no hinos computador. que ele baixa, o reconhecimento. É uma organização de mundo extremamente hierarquizada, nítida, e ao mesmo tempo uma ligação com as pessoas. Com emoção, né? Com emoção, que vincula com emoção, com brincadeira, com coisa. Então é surpreendente. O livro toca nesse aspecto, né, de um esporte que tem uma organização às vezes sombria, corrupta, um negócio tão violento que é o futebol oficial, e de repente o que significa para a pessoa comum, para a pessoa simples. A sociedade também. Exatamente, para a sociedade como um elemento de... É um paradoxo assim interessante.
É uma grande igreja, né? O futebol. Igreja laica, né? O campo de batalha também. Exatamente. Simbolicamente tem tudo. Exatamente. Mas, Cristóvão, você mencionou no início, eu acho que eu não entendi bem, que você teve um receio, você estava meio ansioso em relação ao lançamento, o que a crítica e os leitores iam pensar, especificamente desse livro ou de todos os livros? Não, Isso esse livro, pelo tá. tema, por ser uma exposição pessoal inevitável, né, Claro. quer dizer, dados biográficos, a dificuldade do tema do ponto de vista literário. Eu sou muito autocrítico, quer dizer, eu tenho uma relação muito agressiva com o que eu próprio faço, em todos os livros que eu fiz, né? Então eu dizia, eu estou metendo uma mão no vespeiro aqui e eu estava com medo de não dar conta do recado. Eu não tinha entendido. Eu Era achei que nesse aspecto, assim. Mas foi uma surpresa, o livro pegou tanto... No fundo, é que dessa vez você estava falando de ti também, né? É verdade. E dos outros ele estava falando dos outros. Não é? Os personagens são os outros. Né? Eu criei, inventei, aqui eu estou misturado. É um momento, né? É um livro... Tanto o pessoal diz, agora vem o Filho Eterno 2, né? Diz, vai ser um sucesso, vem aquela cobrança. Não, eu escrevi um erro emocional aqui, esse livro. Não tem nada que ver, uma história de amor, né? Também foi um sucesso, muito bem recebido. Não, todos são muito bem recebidos. Fui tocando o rumo, né? Não tem uma... Todos foram premiados. Ele é super... Né? Você é primeiro time. Eu tinha uma relação com a literatura forte, então dava um medo da coisa, mas deu porque certo. aqui entrava o pessoal. E tem um livro assim que teve um mérito extraordinário, né? Que eu devo ao Felipe isso aí. Porque finalmente com esse livro eu consegui sair da universidade e hoje eu vivo só dos meus livros e digamos, dos derivados. Da sexta. Eu faltava 10 anos para me aposentar ainda, eu disse assim, não, falto mais, até os 60 eu praticamente já tinha esgotado meu projeto acadêmico, o meu negócio é literatura. E esse livro permitiu, assim, de eu dar aqueles velhos saltos dos anos 70. Eu consegui os 57, né? Demorou um pouco, mas... A gente tem uma imagem da peça, não tem? Vamos conferir então com o Charles? Eu não vi ainda. Lembrou de alguns versos do seu poema, O Filho da Primavera? A professora amiga vai publicá-los na revista de letras. O filho será a prova definitiva das minhas qualidades. Quase chega a dizer em voz alta no silêncio daquele corredor final. A minha vida não começou ainda. Gosta de dizer como quem se defende da própria incompetência. Tantos anos dedicados ao quê mesmo? Às letras, à poesia, à vida alternativa. Filhote retardatário dos anos 70, dedicados à criação, alguma coisa maior que ele não sabe o que é. Tantos anos e nenhum resultado. Ficar sozinho é uma boa defesa. Contempla a magreza dos seus contos, finalmente publicados, onde encontra defeitos cada vez que abre uma página. Sente que aquilo não é a sua literatura. 3 meses antes terminou o romance O Terrorista Lírico. E parece que alguma coisa melhor começa ali. Ele não é mais um poeta. Né? Algo incompatível entre mim e a poesia. Assumir a poesia parece assumir uma religião. Desde sempre ele é alguém completamente desprovido do sentimento religioso. Muito bom. Daniel, e pelo que eu vi ali, você não tem nem o filho, nem nenhum amparo, assim, imagem, nada. É você e você mesmo? Sim, sou eu e eu. É eu, o Daniel e o figurino, o Tá cenário, os atores bem? de lá. Estou bem feliz. O Filho Eterno está com uma repercussão incrível desde o Eu vi que a repercussão é boa. Ele foi indicado Prêmio já Shell, 3 foi indicado indicações ao ao Prêmio Shell, melhor ator, iluminação e categoria especial para direção de movimento da Márcia Rubim, Veja Rio indicando, o Globo indica. Muito bem. Está incrível, assim. Ficamos até o dia 11 de setembro lá no Oi Futuro Flamengo e depois vamos para o Teatro Leblon, terça e quarta. Então a gente reforça esse tijolinho. Tá bom. Na tijolinho que a gente brinca, são esses dados, teatro tal, horário tal. Tá bom. No último bloco, certo? Tá joia. Que acompanha o pai do Felipe, Ativamente. o Filho Eterno, editora Record,
nas melhores escolas. Bom, está acabando o programa, então eu quero dizer que estamos no Teatro... Teatro Oi Futuro até dia 11 de setembro, Filho Eterno, depois terças e quartas no Teatro Leblon. Obrigado. Agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Aproveita enquanto tem reprise, 1h15, hein? Não perde da manhã. Boa tarde, boa noite, bom final de semana.